Fala pessoal, no vídeo anterior falamos sobre a lei de Faraday e falamos sobre o movimento de uma haste metálica dentro de um campo magnético. Nós vimos que nas extremidades dessa haste é estabelecida uma DDP, que é a chamada força eletromotriz induzida, e ela é dada pela LBV. O que a gente vai fazer agora é uma aplicação dessa propriedade. Então veja, a questão diz que nós temos aqui um campo magnético. Esse campo magnético ele tem um vetor indução magnética cuja intensidade é 4 vezes 10 a menos 4 Tesla. A separação entre essas hastes é 5 vezes 10 a menos 1 metro. E essa haste ela se desloca com uma velocidade de 2 vezes 10 a menos 1 metro por segundo, né? E esse trilho horizontal, que é um trilho condutor, ele tem uma certa resistência, e essa resistência ela vale 5 vezes 10 a menos 5 ohm. Eu quero saber quanto é que vale a corrente que percorre esse circuito e quero saber qual é o sentido dessa corrente, tá certo? Então veja bem, perceba que o comprimento dessa haste metálica é exatamente a distância entre esses dois trilhos horizontais. No vídeo passado, se você não assistiu, volte lá e assista. Nós vimos que sempre que uma haste metálica ela se desloca dentro de um campo magnético, em seus terminais aparece uma força eletromotriz induzida, e essa Fm, que é a força eletromotriz induzida, ela vai ser dada pela LBV. L é o comprimento do condutor, B é a intensidade do vetor indução magnética e V representa a velocidade. Então bora lá. A força eletromotriz induzida ela vai ser L, o comprimento do condutor é exatamente a distância que separa esses dois trilhos, que é 5 vezes 10 a menos 1 metro. A intensidade do vetor indução magnética é 4 vezes 10 a menos 4 Tesla, e a velocidade com que essa haste se desloca é 2 vezes 10 a menos 1 metro por segundo. E se você fizer esse produto, você descobre que a força eletromotriz induzida nos terminais dessa haste, ela vale 4 vezes 10 a menos 5 volts. Mas o que é que a questão quer? No item A, ela quer saber qual a intensidade da corrente. Veja, esse circuito aqui, ele é um circuito fechado. Então você vai aplicar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela diz que U é igual a I vezes R. A DDP, ela vai ser o produto da intensidade da corrente pela resistência do circuito. Se U é igual a I vezes R, então daqui você tira que I vai ser igual a U sobre R. Só que o U, que é a DDP, é a força eletromotriz induzida, que vale 4 vezes 10 a menos 5 volts, dividido pela resistência que foi dada no circuito, que vale 5 vezes 10 a menos 5 ohm. Simplificando 10 a menos 5 com 10 a menos 5, a intensidade da corrente é 4 dividido por 5, e isso vai dar 0,8 ampere. Essa é a corrente que você tem nesse circuito, tá certo? Agora, no item B, eu quero saber qual é o sentido dessa corrente. Se você tem dúvida nesse tópico, você vai ter que voltar, você vai ter que ir para o vídeo anterior e se lembrar como é que se determina essa corrente. Então veja bem, nós temos aqui a haste metálica, então você vai usar a regra do tapa. Seu polegar, ele te dá a velocidade, esses dedos te dão o sentido do campo. Se a carga é positiva, a força magnética sai da palma de sua mão, mas se a carga ela é negativa, a força magnética sairá da costa de sua mão, tá certo? Então veja, como essa haste aqui era uma haste condutora, então dentro dela nós temos elétrons livres. E se a haste ela se desloca para cá com uma certa velocidade, todos os elétrons livres
eles estão se deslocando também para cá com a mesma velocidade. Então, bora lá. Esse símbolo quer dizer que o campo está saindo. Então, mão do nonato saindo da tela. O polegar, ele indica o sentido da velocidade. Como a força magnética vai estar atuando em elétrons e elétrons são negativos, então a força magnética sairá da costa da minha mão. A força magnética, ela vai fazer os elétrons subirem. Então, nessa extremidade, nós teremos um excesso de carga negativa. Logo, na extremidade inferior, teremos falta de elétrons, porque os elétrons subiram. Então, aqui vai ficar com uma carga positiva, tá certo? E o sentido da corrente, nunca esqueça, é o sentido convencional. É aquele que vai do polo positivo para o polo negativo. Então, esse aí é o sentido da corrente. A corrente vai estar circulando no sentido horário, beleza? Uma das maiores dificuldades que os alunos têm quando trabalham com a indução magnética é saber o sentido da corrente induzida. No vídeo anterior, se você não assistiu, vá lá e assista, nós vimos que na lei de Faraday aparece um sinal negativo. Na verdade, a lei de Faraday diz que a força eletromotriz induzida é a variação temporal do fluxo magnético com um sinal negativo na frente. Esse sinal negativo, gente, ele é interpretado pela lei de Lenz. A lei de Lenz, ela diz o seguinte: o sentido da corrente induzida, ela sempre se opõe às causas que lhe deram origem. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso aqui é uma revisão, mas eu vou sintetizar para você o que diz a lei de Lenz. Preste bem atenção. Toda vez que o fluxo indutor aumentar, o fluxo induzido, ele terá sentido contrário ao fluxo indutor. E toda vez que o fluxo indutor ele diminuir, o fluxo induzido ele terá o mesmo sentido do fluxo indutor, tá? Se você seguir essa receita de bolo, digamos assim, você resolve qualquer problema envolvendo o sentido da corrente induzida. Então preste atenção. Nós temos aqui um campo magnético. Esse campo magnético, esse símbolo está dizendo que o campo ele está saindo da tela. Nós temos aqui uma espira quadrada condutora que está entrando nesse campo magnético. Então veja bem, gente, olha só. Se essa espira ela está entrando nesse campo, perceba que mais linhas furarão a superfície. Então quer dizer que no momento que essa espira entra nesse campo, o fluxo magnético ele está aumentando, porque mais linhas furarão essa superfície. O fluxo indutor ele está aumentando. E o que é que diz a lei de Lenz? Que se o fluxo indutor ele aumenta, o fluxo induzido ele terá sentido contrário. Ou seja, aqui você tem a espira, eu tirei, né, para chamar mais atenção nela. Se o fluxo indutor ele está saindo, o fluxo induzido terá sentido contrário. Então o fluxo induzido ele estará entrando na tela. Veja, isso aqui é uma espira e de suas aulas de campo gerado por uma corrente, como é que a gente determina o campo magnético? Simplesmente você abraça a espira de tal modo que esses dedos indiquem o sentido da corrente. Para onde tiver apontado seu polegar, é para lá que estará o campo magnético. Então, como o fluxo induzido ele está entrando na espira, eu tenho que pegar a espira dessa maneira. Esses dedos indicam o sentido da corrente. Como o fluxo indutor induzido ele está entrando, o meu polegar ele tem que estar entrando na tela. Como esses dedos indicam o sentido da corrente, então a corrente induzida ela vai ter esse sentido, tá certo? O sentido esse aqui, ó, é o sentido horário, beleza? Agora vamos analisar um momento
em que essa espira está saindo desse campo magnético. Quando a espira ela sai do campo magnético, menos linhas furarão a superfície. Então o fluxo indutor ele está diminuindo. E nós vimos pela lei de Lenz que se o fluxo indutor ele diminui, o fluxo induzido ele terá o mesmo sentido do fluxo indutor. Como o campo que cria o fluxo indutor ele está saindo, o induzido vai ter o mesmo sentido, ele também estará saindo. Então, tirando aqui a espira para analisar, acabamos de ver que o fluxo induzido ele também está saindo. Como é que eu devo pegar nessa espira? Esses dedos indicam a corrente, o polegar indica o campo. Então eu vou ter que pegar nessa espira ó, dessa maneira. Por quê? Porque se o campo que produz o fluxo induzido ele está saindo, meu polegar ele tem que estar saindo. E esses dedos indicam o sentido da corrente. A corrente induzida está aqui no sentido anti-horário. Tá certo? Bons estudos para vocês. Um abraço. Fala pessoal, dúvidas, comentários, sugestões? Deixa aqui embaixo que eu irei responder.